TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa pela ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, aberto digital, e na sua TV Assembleia, canal 61.3, também aberto digital. A sua TV Fortaleza você assiste também no canal 6 da Multiplay. Você que é assinante, tem Multiplay, pode assistir também no canal 6, tá certo? Dito isso, eu estou aqui com meu companheiro Luiz Inácio... Luiz Cláudio Barbosa, né? Que quase mudaram o nome dele para Luiz Inácio Lula Barbosa. Nós iremos discutir aqui os últimos episódios que aconteceram em torno da carceragem do presidente Lula. É um assunto corriqueiro, diário agora na nossa vida. Nós vamos discutir também as últimas sessões do Supremo Tribunal Federal, que julgou um possível habeas corpus que não tinha direito do Paulo Maluf, e está julgando também, e o TRF4 está julgando a possibilidade da volta à prisão do José Disseu. Mas, meu amigo Luiz Cláudio, eu queria que você analisasse essa frase aqui do presidente Lula. O presidente Lula teve muita visita nesses últimos dias, inclusive a comissão de senadores, vou falar sobre isso também. Mas eu vou para essa frase aqui do presidente Lula, e essa semana o vice-presidente do PT leu para os simpatizantes do presidente Lula que estão acampados lá em Curitiba. Vou logo ler a frase, abre aspas, e diz o seguinte: queridos e queridas companheiras, vocês são o meu grito de liberdade todo dia. Se eu não tivesse feito nada na vida e tivesse construído com vocês essa amizade, já me faria um homem realizado. Por vocês, valeu a pena nascer, aí que vem. E por vocês, valerá a pena morrer. O que é que você entende, Luiz? Essa frase, ela não é muito catastrófica, não? Não, é preocupante? É um figurino, né? Ou é só figura de linguagem, alguma... É um figurino mesmo. É um personagem. Você não tem medo de dizer isso, não? Depois acontece uma tragédia? Não. O que está acontecendo hoje no Brasil? A classe política chega a um determinado ponto de, no lugar de fazer uma autocrítica dos erros que ela cometeu à frente da nação, ela tenta se vitimizar. Nós estamos assistindo agora um Lula 2, na figura do Aécio Neves. Do Aécio. É verdade. Fora outros que literalmente... Não, é importante isso que você está falando. A gente vem falando muitos dias aqui, isso há muito tempo, desde o ano passado, né, Luiz? A gente vem analisando esses fatos. E eu, Luiz, e muitos outros por aqui passaram, vários advogados que tiveram, todos nós, e você também sabe que o que aconteceu, de fato aconteceu, que a Lava Jato é uma coisa real, aconteceu. A discussão que eles usam é que, porque é só com ele, os outros também fizeram, a história do ladrão, né? Eu roubei, me prenderam, porque não prenderam os outros ladrões. Em cima desse mantra, se partiu para dizer que o Lula é inocente, porque outros eram para ter sido presos e não foram, tá certo? Isso aí é uma loucura. Isso é uma loucura total. Você dizer que o cara é inocente porque outros fizeram errado e não foram presos, isso é uma loucura. Isso é injustiça. Injustiça. Jamais aquela pessoa será inocentada pelo erro cometido pelo outro que não foi punido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada cabeça é uma sentença. Essa frase é antiga, né? Dos nossos avós. Então, estou querendo dizer o seguinte: em cima disso, eles passaram a destilar uma mentira milhões de vezes, não foi só uma vez, que o Lula era inocente. E é uma mentira, porque o Lula é condenado, ele não é inocente. O inocente, a inocência dele é provada até a condenação. Eles disseram, não, ele foi condenado em primeira instância, foi só um juiz, pode estar errado? Pode, mas foi para a segunda. E na segunda, pode estar errado? Pode, mas foi para o STJ. Quantos juízes, Luiz? 5. 5 juízes negaram o recurso. Podia estar errado? Podia. Foi para o Supremo. Quantos juízes? 11. 6 o negaram. 6 negaram o recurso.
E tem outros, Não, vários recursos que diga de são passagem, implementados. interessante, no Supremo não foi discutido o mérito da questão, foi o habeas corpus. O habeas corpus, negaram a soltura dele. A soltura né? dele. Mas Porque o habeas corpus basicamente alegava que ele não era para estar preso porque estava sendo preso em segunda instância, né? Que ele não teve o real direito de defesa, entendeu? A questão era essa. Onde é que eu estou querendo chegar? E isso ficou como mantra. E esse mantra que é destilado até agora de forma internacional foi dito pela presidente do PT para a TV Al Jazeera, né? Acho que é no Catar, a TV Al Jazeera? Exatamente. É no Catar. Ou seja, conclamando o mundo árabe para a injustiça que estavam fazendo com o preso político no Brasil. Eu estou querendo chegar ao seguinte, errado, péssimo, péssimo, porque eu já disse 1000 vezes, o presidente Lula tem história suficiente para vir, como eu estou aqui falando com você, e dizer, olha, eu errei por isso, por isso, por isso. Eu me deixei me envolver, cedi ao sistema que eu tanto combati, que eu fui eleito com a missão de combater a corrupção, me incluí nela e esqueci os meus ideais. Eu errei, quero voltar, mas pronto. Ele pediria desculpa e diria que dali para frente ia ser diferente e o PT iria mudar. Perfeito. Olha, hoje o povo brasileiro já estava do lado dele, tenho certeza, pelo que ele fez no passado, e não permitiria qualquer discurso contra, porque ele pode ter assumido, mas pagaria até pelo erro dele, se fosse necessário. Mas infelizmente não é. O que é que o Luiz disse, que eu estou alongando um pouco a conversa para você poder entender? O que é que o Luiz está querendo dizer e que eu disse também numa corrimã nossa, e vou repetir aqui. E na rádio. E Você na rádio falou também, na rádio. falei muito sobre isso. O senhor Aécio Neves, pegando esse mantra do PT, puxou para o PSDB. E o PSDB, o senhor Aécio Neves, pior do que o presidente Lula, que o Aécio Neves, ele tem aquele dinheiro que foi levado por aquele assessor por aquele primo dele, aqueles 500 mil reais, aquele dinheiro está guardado, confiscado, guardado como prova pela Justiça brasileira, pela Justiça Federal, pelo Ministério Público Federal, pela Justiça Federal. Então, os 2 milhões que eram para ser pagos ao seu Aécio está guardado como prova. O seu Aécio sugeriu até em matar, não sei se é verdade ou mentira ou brincadeira, mas sugeriu até em matar qualquer um que desse com a língua nos dentes e fosse fazer uma delação premiada. O senhor Aécio sugeriu influenciar em cima de delegado. E o Aécio Neves, repetindo a mesma coisa que o Lula fez e que os membros do PT fazem, foram para uma entrevista coletiva, e nessa entrevista coletiva disse que ele era inocente, que ele está sendo injustiçado, que ele fez um empréstimo e que esse empréstimo não tiraria nenhum prejuízo ao povo brasileiro, que era um dinheiro privado e que ele não fez nada, isso era só uma artimanha do homem que ia emprestar dinheiro para ele. Outrora aliado e agora inimigo. Pois né? é. E isso foi dito com a Sensatez. não, Luiz, com o mau caratismo, a falta de vergonha na cara, com a cara de pau, para ser mais exato, como a gente diz aqui, né, para passar óleo de peroba na cara desse cidadão, para fazer o que ele fez, cara. Você abrir a boca e dizer que o cara fez um empréstimo de 2 milhões, que não tinha um contrato. Repita aqui, eu fiz um empréstimo um dia desse no Bradesco ali, eu assinei papel que dava para levar, né, e tive que rubricar cada folha. Quer dizer, isso é uma insanidade, cara. E o cara faz um empréstimo de 2 milhões de reais para receber em mala. Hoje em dia o cara não leva 3 mil conto do bolso que é assaltado. Aí sai com essa... Isso foi o que eu estou dizendo aqui, foi dito pelos ministros. Quer dizer, eles estavam desdenhando da linha de defesa do advogado dele, que é preciso ser um monstro para ter a coragem de dizer um negócio desse. Pois é. Por que é que estão fazendo isso? Porque no Brasil, infelizmente, o grau de insensatez e de despolitização do nosso povo é tão grande que eles acreditam. Você já imaginou nos Estados Unidos ou na Europa um apartamento do Gedel Vieira cheio de dólar ou de euro? Pois é. Então são coisas que tá aparecendo que qual é a nossa maior dificuldade? Não é a corrupção, não. É você convencer a população
que ela tem que mudar o pensamento dela. Nós estamos ficando sem parâmetros, né? Qual é a nossa dificuldade, Luiz? É você entender o que é que pensa a população brasileira. Porque a população brasileira está vendo a coisa e a paixão, e eu não sei o que convencimento, porque eu acho que depois, e a Gleice Hoffmann, não é o PT, vamos ser sinceros, não é o PT todo. Boa parte do PT não concorda com o que eu estou fazendo. Tem homem sério no PT, disso, Camilo Santana, Paulo Paim, homem de bem, não é o PT. Mas tem uma turma ali que ela não larga o osso, não. Não larga, não. E aí, cara, você fazer um vídeo falando do seu país, falando mal do seu país, da justiça do seu país, da vida do seu país, de tudo do seu país, dirigido ao mundo árabe. Ao mundo árabe. Aí amanhã o Bolsonaro vai fazer um vídeo falando do Brasil, se dirigindo ao presidente Trump. Ou ao mundo, ao americano. Daqui a pouco nós vamos ser mandados por árabes e americanos aqui, porque a nossa liderança, ela não tem um pingo de sensatez e respeito aos cargos que ela exerce, é a senadora da República. Ela deveria brigar para que não houvesse influência externa aqui no Brasil, não pedir influência externa aqui no nosso país. Porque agora é o seguinte, as leis brasileiras prenderam o Lula, nós vamos atrás ou de um salvador da pátria, ou do Estado Islâmico, ou de do meu nome, Luiz? São várias dos denominações. grupos jihadistas, né? Jihadistas. Que tem naquela região. Então, moral, vergonhoso, triste. E agora a gente vê o Aécio fazer a mesma coisa. Só que, graças a Deus, ele virou réu. E por que o Aécio não está caçado, Luiz? Na minha avaliação, por dois motivos bem óbvios. Ou não está preso, para Não. ser mais exato? Ele não está preso porque ele tem uma coisa chamada fórum privilegiado. Que a ideia do fórum privilegiado, ela é positiva. Você protegeria o parlamentar para investigar se estava havendo roubos em determinados departamentos, se o chefe de Estado ou o chefe do Executivo estava usando o dinheiro para o bem da nação, investigar Não, mas esse empresário. fórum privilegiado foi esticado demais para muita gente, Luiz. Não, aí que está o X da questão. Podia ser para o Senado Federal, para a Câmara Federal, Mas a para os essência- ministros de Estado. Mas é muita gente. Mas Ministério Público tem fórum privilegiado, Sem juiz dúvida, tem fórum sem dúvida. privilegiado, todo mundo tem fórum privilegiado nesse país. o que acontece? O fórum privilegiado acaba agora se tornando um instrumento que, no lugar de ajudar a justiça, ele Mas é muito atrapalha. fácil resolver isso. Se você não quiser acabar, você não precisa acabar. Basta definir aonde e como Os critérios. os Refazer critérios os para critérios. uso do fórum privilegiado. Qual é? É quando o parlamentar, o ministro, ele é acusado de corrupção? Não. Aí não, é justiça comum. É quando ele disse uma coisa grave, que poderá ter retaliação de um juiz. Vamos supor, vou dar um exemplo claro. Um deputado federal denuncia a venda de sentença aqui no Tribunal de Justiça do Estado. Aí ele é processado, vai ser julgado aonde? Pelo tribunal. Aí tá lascado, tá não? Aí para isso que... Tá certo, Luiz? Para isso que existe o fórum privilegiado. Não é... É para o uso do seu mandato, né, Luiz? Para as prerrogativas de uso do seu mandato. Como o vereador tem inviolabilidade do que ele fala na tribuna da casa. O vereador não tem, ele não tem fórum privilegiado, o vereador não tem também que o deputado tem, federal, o deputado estadual tem. Ele não tem a proteção, ele tem só do que ele fala, né? Só em relação às palavras dele, do uso, a mesma coisa. Além do fórum, do fórum privilegiado, os deputados federais e senadores ainda têm a questão da proteção como parlamentar. Tá certo? Além da inviolabilidade, ainda tem a proteção. Então, o Luiz colocou muito bem, é importante a gente ressaltar esse ponto, tá certo? Que o primeiro ponto, ele não está sendo julgado pelo juiz Moro, ou pelo juiz Beta, não sei, no caso seria o juiz Moro, que é Lava Jato. Ele não está sendo julgado pelo juiz Moro, não é Lava Jato não. Aí talvez ia para Brasília,
Esse processo está distribuído em Brasília, Rio e Curitiba, né? Ele não está sendo julgado pela Instâncias menores. pela primeira instância porque ele é senador. E por que ele é senador, Luiz? Ele não foi cassado lá no Senado? Literalmente, Aécio Neves é uma caixa preta. Ele sabe muita coisa. Sabe, né? Sabe. Ou fez muita coisa errada e sabe muita coisa errada. Ele sabe. Ressaltando, eu perguntei ao Luiz, porque se o Aécio tivesse sido cassado, ele hoje talvez estivesse preso fazendo Não, companhia provavelmente estaria preso. ao presidente Lula. Ele já deveria estar preso. Você sabe por que é que ele não está preso? O PT votou. Aí é vergonhoso. O PT votou pela não cassação. Amigos e inimigos de conveniências, né? Mas as pessoas não dizem isso. Aí que eu fico chateado. O PT ajudou ao seu Aécio continuar com o mandato e ajudou o seu Aécio a estar sendo privilegiado lá do Supremo Tribunal Federal. Porque lá demora o processo, cara. Lá demora o processo. Porque também temos senadores petistas na linha de frente, né? Logo, logo estarão entendeu? Aí, virando réu. Aí já preocupado que esse arpão da justiça chegasse neles, eles não votaram pela cassação do Aécio, com medo que aquela até uma propaganda aí. Eu sou você amanhã, né? Então, eles sabiam que o processo ia chegar neles e não votaram pela cassação do Aécio. Se tivesse votado, essa história de dizer que tem proteção ao PSDB já estava destruída, porque o Aécio já estava preso. Não é, Luiz? 17 de abril de 2016, a Câmara Federal, sob o comando de Eduardo Cunha, encerra o processo do impeachment de Dilma Rousseff na Câmara, encaminha para o Senado. 2 anos atrás, né? Logo depois, Dilma Rousseff é afastada e nunca mais volta ao poder. No final de agosto, ela definitivamente sai. 2 anos depois, você esperava que um PSDB aproveitasse esse vácuo político, né? Já que seu principal adversário não teria condições de ser competitivo. O que é que aconteceu? Tanto o PSDB, junto com outrora PMDB, agora MDB, sob a liderança de Michel Temer, conseguiu o incrível. Em pouco tempo, o que poderia ser um governo provisório, onde uma parte da oposição veio fazer parte, se tornou tão corrupto, tão lamacento como a antecessora. E o que está acontecendo, Carlos Frederico, nesse momento? Os dois polos que dominaram a política brasileira nas últimas, você pode colocar até mesmo nas últimas 6 eleições, não existe mais. Literalmente, PT e PSDB hoje são sombras do que foram no passado. E isso abre espaço para que lideranças como Jair Bolsonaro comecem a despontar. Você tem uma Marina que demonstra que ainda tem um relativo recall em relação às eleições passadas, com viés de crescimento, mas com dificuldade de fazer coligação. Você tem o Ciro Gomes, que cada vez mais tenta mostrar um discurso moderado e uma sensatez para o restante da centro-esquerda abandonar essa ideia de que eleição sem Lula é golpe e que é preciso olhar para o futuro e fazer um pacto social para trazer o Brasil de volta ao caminho certo. Nós estamos no caminho certo do crescimento econômico, mas nós não estamos estamos muito longe de sair dessa crise política. Eu nem sei, Luiz, se está no caminho certo do crescimento econômico. O crescimento econômico no Brasil esse ano foi pífio e o desemprego continua alto. Mas o resto da sua análise você vai fazer já. Uhum. Certo? Em relação a isso aí, que eu vou para um rápido intervalo e volto já com o segundo bloco do programa Pela Ordem. Sai daí não. Aguardo você. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas,
e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, aberto e digital, e canal 61.3 na sua TV Assembleia. A TV Fortaleza 61.4, na TV Assembleia 61.3. Luiz, você disse no bloco passado que a gente conseguiu uma recuperação, até alguma recuperação econômica, mas a situação é muito grave. À frente do que estava. A frente estava muito grave, né? Muito grave. Agora, o que não larga o Brasil é Supremo Tribunal Federal, é propina, é denúncia, é corrupção. O noticiário todo dia é esse. A gente aqui também fala outra coisa. Você já parou para pensar quantas vezes durante a semana os principais canais de noticiários da TV a cabo ou canal fechado passam a sessão quase na íntegra do Supremo Tribunal Federal? Hoje mesmo, estava passando, nessa semana passou o julgamento do Maluf e também, agora não é só o Supremo, passa também do Tribunal Regional, o TRF4, né? E que, por sinal, Luiz, eu ia me esquecendo, decidiu que a condenação do Zé Disseu, né? O Zé Disseu, ele manteve a condenação do Zé Disseu por 30 anos, né? E já, logo depois de julgar os embargos, imediatamente já disse que ele ia passar a cumprir a prisão, né? Quer dizer, ele está no regime semiaberto pelo mensalão, né? E por outra coisa do Petrolão, e agora foi condenado e vai passar a cumprir já depois do julgamento dos embargos. Não tem nada a ver com o mérito, é só questão processual, né? Então, o Zé Disseu deve voltar de novo para a cadeia, né, Luiz? Em breve. Em breve. Em breve. Esse processo que a gente assiste, Carlos Frederico, por exemplo, como eu falei no primeiro bloco, você tem, no dia 17 de abril de 2016, a marca do final do trânsito do impeachment de Dilma Rousseff na Câmara Federal, sobre a coordenação da presidência da época de Eduardo Cunha. Que está preso. Que está preso. E está condenado. 2 anos depois, você vê que o PSDB e o MDB não ocupam espaço. Pelo contrário, eles também entram num processo de lamaçal. Você tem uma ideia? Todos ao redor do presidente Michel Temer hoje estão respondendo processo. Mas vamos chegar, não, que chegar a gente passa o dia todinho. Nós estamos ainda no PT, né? Não vamos chegar nisso aí. Nós estamos no PT, no PSDB, mas tem um PMDB. E você chega hoje no PSDB, que o escândalo do metrô cada vez mais atinge a pessoa Geraldo Alckmin, e Aécio Neves, que se torna uma figura que literalmente mancha o nome do PSDB. Por isso que quando você olha as pesquisas, Geraldo Alckmin não só estanca, como a rejeição é tão grande como a rejeição do Partido dos Trabalhadores. A decisão da Justiça essa semana, ela tornou réu 6 ex-presidentes do metrô de São Paulo. Todos os últimos, para ser bem exato, do governo Serra e do governo Covas. Não, no caso específico de do governo 2000, Covas, não. Do 2000, governo Alckmin e do governo Serra. E vai longe, porque o Alckmin está no 8º ano, mas o Alckmin foi eleito e reeleito. E o Serra também, né? Não, o Serra só foi eleito. Foi eleito, foi 4 né? anos. Pois é, foi 4 anos. Então é muito complicado a situação do PSDB, ao ponto, além disso, ainda tem a questão do Aécio. A questão do Aécio, o Aécio, ele destrói todo o PSDB. Porque o Aécio, ele teve mais de 50 milhões de votos. E mais de 50 milhões de votos em cima de um Brasil sério, em cima de uma retórica de um Brasil honesto, em cima de um Brasil de homens decentes. Você se lembra da campanha? Você se lembra? Talvez você tenha até votado nele. E quando se descortinou quem era Aécio Neves, era um tremendo canalha da pior espécie, que ainda fala abertamente daquele mantra que eu falei aqui, mentindo, né, que estava tudo bem, que ele não fez nada, é inocente ainda.
como todo bandido, né? É inocente. Então, é uma coisa muito ruim para o povo brasileiro. Você teve a presidente sofreu um impeachment e o concorrente imediato dela está nessa situação. Aí você procura uma saída, não tem saída, porque o PMDB, que é o outro partido, que esteve junto com o PSDB, agora vamos entrar, com o PSDB e com o PT, o terceiro partido, é o partido do presidente Temer, que já foi denunciado duas vezes nesse pouco período de tempo, né, Luiz? A Câmara do Deputado foi praticamente aliciada, procurada, cúmplice, valorizada para que salvasse o presidente. Né? Cúmplice, foi cúmplice duas vezes para salvar o presidente. Eu não estou dizendo que houve compra espécie com dinheiro, mas posso afirmar aqui, sem dúvida, que houve liberação de verba, de emendas para assegurar o presidente indiscutivelmente, a experiência de Michel Temer, sendo presidente da casa por 3 vezes, falou mais alto do que a experiência de Dilma Rousseff à frente do governo federal. E agora o senador Randolph Rodrigues, né? Lá do Amapá, né? Da rede. Da rede, ele está propondo um novo impeachment em relação à reforma da casa de uma filha do Michel Temer. Né? Da filha do Michel Temer. Mais um impeachment aí, mais uma confusão. O Michel Temer está atolado até o pescoço no caso porque é tanta coisa, do Porto de Santos, lá da Rodrimar, que é, de novo, uma mala de 500 mil, agora não mais pelo primo do Aécio, a mala de 500 mil já pelo Rodrigo Rocha Loures. Os homens de confiança dele. Os 500 mil também, esse dinheiro também está guardado para provar. Por que é que o Michel Temer, eu estou indo nas discussões que fazem aí, por que é que só o Lula está preso e os outros não estão? Estou lhe explicando isso. Por que é que o Michel Temer não está preso ainda? O Michel Temer não está preso ainda porque ele é presidente da República. Cara. Ele está presidente, né? Se, de novo, lá vem a Câmara, o Congresso novamente. O Aécio foi o Senado, agora é a Câmara. Se a Câmara tivesse autorizado ele ser processado, o que é que aconteceria imediatamente? Ele era afastado. Que deveria ter perdido o mandato. E 120 dias ele sairia, depois do afastamento, e já estaria preso. Outros senadores também aconteceram o mesmo processo. Já estaria preso. Agora, nós continuamos discutindo a mesma coisa aqui, eu e você, sempre. E o mantra da história que fulano vai preso, ciclano vai, fulano é protegido. Existe proteção? Existe proteção. Eu concordo com muitos petistas que dizem, com razão, que o PSDB tem mais influência na justiça do que o PT. Não concorda, Luiz? Assim, a gente concordo. O caso do Alckmin agora, e foi para a justiça eleitoral, foi um desses casos. Né? Mas não dá para dizer que o delito deles, de figuras do PT, como Zé Disseu, como Lula, não aconteceu, né, Luiz? É outra história. Que tá, até os montantes são diferentes. É outra história. Até os montantes. Mesmo você pegando toda a roubalheira no metrô de São Paulo, ela não chega perto de um desvio de dinheiro de uma Petrobras e de um BNDES e outros órgãos federais. A diferença é que o Lula aparelhou o Estado. Né? O processo de aparelhamento é quando você bota nas estatais, pessoas, na diretoria, todas aquelas pessoas, houve muito desleixo. Não só nessas diretorias principais, que trabalhavam com dinheiro, como foi denunciado pelo juiz Moro, né, Luiz? Mas houve desleixo em cargos fundamentais. O esquema do Fernando Collor de Mello era apenas um vice-presidente da Caixa Econômica. Onde foi desviado milhões e milhões. E o esquema montado aí durante esses anos eram todos os vice-presidentes, sem exceção de nenhum. Vice-presidente todos os vice-presidentes da Petrobras, de todas as estatais, da Eletrobras. A Eletrobras está aí quebrada. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, bem claro, é que foi aparelhado o Estado. A um ponto até, sabe de quê? Isso é que me revolta. De ministérios fundamentais para a vida do povo brasileiro, como saúde e educação, entrar em cota política. Que não deveria. E não deveria. Deveria haver uma proteção. Pois é, mas não tem. Ao ponto, Luiz, sabe de quê? De diretores, chefes de divisão.
nos estados não serem mais pessoas de carreira como eram antigamente. No tempo do Sarney eram pessoas de carreira, mano. Passou a ser chefe de divisão do INAMPS, do antigo INAMPS, chefe de divisão do INSS. Era indicação política. Nesse aspecto, de cargo comissionado. Nesse aspecto aqui no estado de Ceará, a gente tem uma herança interessante e positiva, tanto na área de finanças como na área de educação. Desde o primeiro governo Tasso até agora Camilo, se seguiu pessoas que transformaram essas áreas em áreas de respeito, tanto na área de finanças do estado de Ceará como de educação. Em outras áreas também. Mas essas duas que hoje são... Você vê recursos hídricos, o nosso secretário de recursos hídricos foi ministro de Estado. São homens que conhecem a pasta. Ninguém está sendo contra aqui não, e seria idiotice, que não fizesse uma indicação política, não haja indicação política na formação de governo. Em toda parte do mundo é assim, né, Luiz? Não, mas aí sem dúvida. Agora, só que o indicado para aquela área tem que conhecer a área, cara. Tem que estar à altura. Tem que estar à altura do cargo. Coisa que nós não... Você bota aquele deputado federal que saiu do Ministério da Saúde, pelo amor de Deus. Ele nem sabia. Não sabia de coisa nenhuma. Um lobista da área de seguros de saúde privado. Quer dizer, você notava aí o sistema. Carlinhos, esse vácuo que a política brasileira está deixando, ele é muito notório. Como nós falamos antes, com o desaparecimento das figuras centrais do PSDB, esse partido fica acéfalo. Porque, querendo ou não, o Partido dos Trabalhadores tem uma liderança carismática que consegue se comunicar com as massas, que é Lula, coisa que o PSDB não o tem. Do outro lado, você tem uma figura que demonstra ter uma capacidade ímpar de ainda se sustentar eleitoralmente, mas sem nenhuma base política real, que é Jair Messias Bolsonaro. Você tem o Ciro, que na minha avaliação tem tentado dialogar com todos os setores produtivos da sociedade, com os movimentos sociais, com os próprios partidos de esquerdas, para construir uma frente ampla, para colocar um candidato progressista ou de centro-esquerda no segundo turno, mas às vezes ele parece muito mais um profeta gritando no deserto do que simplesmente uma liderança que deveria ser seguida. E por último agora, nós temos uma candidatura que da noite para o dia foi produzida, né? Alguém que não dava entrevista, não se colocava como candidato, mas de uma hora para outra é candidato, o Partido Socialista Brasileiro vai indicá-lo, já há um consenso interno praticamente fechado. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, ex-ministro, desculpa. Aí ele disse o seguinte, tu falou para tu ver, tu parece que combinou comigo, tá lendo aqui exatamente o que ele falou. Ele saiu bem na pesquisa e o PSB fez a reunião, ele não disse ainda que é candidato, está fazendo como todo político, já está mais do que político, está deixando para dizer na última hora, para seja como seja um apelo para a candidatura dele, está se autovalorizando. Posso só lhe interromper? Pois não. Ele foi filiado porque a equipe de marketing do PSB já tinha pesquisas internas de abrangência nacional que apontava o crescimento dele. Pronto. Agora, para mim é muito interessante, talvez você vai concordar comigo. O Datafolha deu um crescimento para ele que eu estou doido para que ela me explique. Sobre isso. Vamos falar. Para quem não vai frequentar ambientes públicos, órgãos públicos, quem não dá entrevista, quem leva uma vida pacata, tá muito bom, né? Essa foi a frase dele, disse Barbosa, se referindo a ter os índices entre 8% e 9%, né? Na pesquisa. Repetindo, para quem não frequenta ambientes públicos, nem órgãos públicos, quem não dá entrevista, quem leva uma vida pacata, tá muito bom, né? Então ele mesmo satisfeito com a avaliação do Datafolha em relação a isso. Perguntado sobre ser candidato ou não, o ministro disse que ainda falta muito para a decisão e que está apenas conhecendo a sigla nesta quinta-feira. Nada disso. Pode colocar Joaquim Barbosa como candidato. Ele não estava nem aqui, ele estava em... Ele tem um apartamento em Miami, né? É em Miami, Luiz? Eu acredito que ele que seja assim. Até questiono muito esse apartamento dele, onde foi que ele arranjou o dinheiro, o negócio do offshore aí pelo meio,
vai aparecer durante a campanha. Eu sei que o cara do mensalão, né, era o presidente do Supremo Tribunal Federal, Paulo O relator. Só relembrar, refrescar sua memória, na época do detonador Roberto Jefferson, 2005. Detonou o mensalão, detonou o Zé Disseu, detonou quase o Congresso todo, ele mesmo foi preso, puxou cadeia por conta da revelação que ele fez. E o Supremo Tribunal Federal, é isso que é importante você entender, porque é que respeita o Joaquim Barbosa. O Supremo Tribunal Federal de hoje é conhecido por quê? Por não julgar, por protelar, por proteger, por não prender ninguém, não é isso? Teve uma época que o Supremo Tribunal Federal era diferente disso daí. Foi ao contrário. Os que hoje querem fórum privilegiado, naquele tempo não queriam fórum privilegiado. Tá doido, Castilho? Tô não. Fórum privilegiado é o quê? É que você, detentor do fórum, só vai poder ser julgado no Supremo Tribunal Federal, ou seja, na última instância. Qual é a coisa boa? O Supremo não julga nunca. Todos os processos de corrupção que tinha no Supremo, todos eles não deram em nada ou prescreveram, né, Luiz? O Supremo só condenou alguém com fórum privilegiado no tempo de Joaquim Barbosa. O Supremo, que não julgava ninguém, passou a julgar tudo e com um agravante. Depois de julgar lá, não tinha mais para onde recorrer, só para Deus. Então era péssimo. Para você ver qual é como uma pessoa muda a ótica do processo. Né? O Supremo, que sempre foi o fórum da impunidade, porque não julga ninguém, demorava a julgar, ele passou a ser o fórum de inquisição, como diziam. Acusavam muito de ser inquisição. Por quê? Porque no Supremo é a última instância. Julgou, vai para a cadeia. Por isso que o Zé Disseu foi para a cadeia. Por isso que o Roberto Jefferson foi para a cadeia. Por isso que o Eduardo, aquele, como é o nome? Aquele era presidente do PR? Eu me lembro já. Marcos Valério foi para a cadeia. Aquela mulher que estava lá com o Marcos Valério foi para a cadeia. Todos foram para a cadeia. O Marcos Valério puxa a cadeia até hoje. Por quê? Porque foram julgados no Supremo Tribunal Federal, que era a última instância. Que era a última instância federal e foi a última instância para esse julgamento. Eles não tiveram o direito de recorrer, né, Luiz? Porque não tinha mais como recorreram só dentro do próprio Supremo e acabou. Então, esse homem que é que está sendo lembrado agora, no momento em que o Brasil vive o pior flagelo de desconstrução da vida pública brasileira, a política foi criminalizada, os homens públicos estão todos destruídos. Hoje, você falar num deputado vereador é como se você falasse de um ladrão, num canalha, num salafrágio, numa pessoa desqualificada, infelizmente. E muitos deles têm dado entrevistas e feito colocações nesse sentido, que chegam em locais, são rechaçados. O que eu cobro aqui da imprensa nacional é que ela divulgue tudo que é divulgado sobre os políticos que estão, mas que elas resguardem, pelo menos falem o que eu falo aqui. Existem pessoas de bem que estão na política, que têm mandato, Luiz, que estão combatendo isso. Os grandes canais de televisões, elas têm interesse de desmoralizar a classe política. É uma desconstrução da classe política como um todo. Não que a mesma não ajude a fazer isso. E essa desconstrução, ela é ratificada quando surge a figura do Joaquim Barbosa. Mas aí que está o X da questão. Que não é político. Na realidade, ele é um membro do judiciário, com a carreira no judiciário, que vai virar político. O Joaquim Barbosa, ele vem na esteira do Luciano Huck. Pronto. E você vai me dizer por que ele vem na estátua aí, paradinho. Você vai dizer, não sai, não se mexa não. Você vai dizer por que ele está na esteira do Luciano Huck já, depois do rápido intervalo. Sai daí não, eu volto já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook,
Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, e na sua TV Assembleia, canal 61.3. Você assiste também o nosso programa Pela Ordem, 6 anos no ar, discutindo os assuntos importantes, discutindo os assuntos fundamentais da sua vida. Você assiste também o programa Pela Ordem na sua TV fechada, canal 6 da Multiplay. Você assiste também o programa Pela Ordem. Então tem várias opções. É um programa, graças a Deus, com uma audiência muito boa. 6 anos no ar, estamos indo para o sétimo ano no ar. Se Deus quiser, a gente vai continuar por aqui um bom tempo. Luiz, você está em estátua, né? Pode liberar logo o estátua aqui. Estava todo duro. Intervalo aqui, bebi 4 copos d'água, ele parado aqui, estátua. Luiz, deixa eu te dizer uma coisa, cara. Tu estava falando que do Joaquim Barbosa. Eu lembrando, Joaquim Barbosa não é político, ele está vindo em cima do descrédito da classe política. Eu venho denunciando isso há muito tempo. As pessoas não entendem, né? E eu venho denunciando, cara, a Globo fez 2 projetos que colam no outro e todos eles fecham com a eleição. Qual é o primeiro projeto? 100 milhões de espectadores. O Brasil é praticamente o número de eleitores do Brasil. São 100 milhões de eleitores. 100 milhões de espectadores. Aí vem depois, o país que você quer. Quem é que está recebendo o vídeo do país que você quer? É a Rede Globo Televisão. Quem é que vai deter todos os vídeos do país que você quer? De todos os municípios desse país? É a Rede Globo Televisão. Então a Rede Globo vai ser detentora, vai ser a caixa de ressonância, vai ser o canhão de transmissão do seu pensamento. A Globo vai ser quase como o Tribunal Superior Eleitoral, porque ela tem o seu anseio guardado com ela. Aí, com o seu anseio e com a destruição da classe política, que ela vem fazendo sistematicamente, diariamente, dioturnamente, tudo que eu estou dizendo aqui não é exagerado, não. É diariamente, é de manhã, começa às 6 horas da manhã, aí vai para o Bom Dia Brasil, aí vai para o Jornal do Meio Dia, aí vai para o Jornal Nacional e vai para o Jornal da Globo, de madrugada inicia de novo com o programa Hora 1. Tudo isso é feito e repetido, a mesma mantra, a mesma coisa, de destruição total da classe política, sem fazer a isenção necessária dos homens de bem, que ainda são políticos. Aí ela puxou a figura do Huck. O Huck está fora de cota do baralho? Perguntar a quem analisa. Tu acha, Luiz? E o Huck está fora? Tá. Tá? Acho que já chegou um determinado. Mas há uma coisa que o impede de ser candidato? Agora, legalmente? Nada. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma, Luiz. Ele pode amanhã dizer, não vou mais ficar no Lata Véia. Mas não, Lata Véia? Lata Véia, mas não mesmo. É o Caldeirão do Huck. No Caldeirão, eu não vou ser mais bruxo e agora sou candidato à Globo, quiser me tirar, mentira. E ele vai ser candidato, Luiz. Não concorda? Eleição é uma coisa que se define na hora certa. Se conversa tudo antes, mas definição na hora certa. Diga-se aqui, vamos aqui para o Ceará, Tasso Gereissati.
Tarcísio Restart puxou o Ciro Gomes para ser candidato a prefeito de Fortaleza, ele nem título em Fortaleza tinha. Ele era O de título Sobral. dele é de Sobral. Mesma coisa ele fez lançando o Ciro candidato a governador. Todo mundo achava que era o Sérgio Machado. Era. O senhor Cid Gomes lançou, só eu lancei ele aqui nessa cadeira do Luiz está. Nós estávamos aqui no É, programa. Camilo Santana veio para cá e eu entrevistando ele aqui, deputado estadual, eu dizendo, o deputado só pode ser senador, candidato a governador. Não, Carlos, tem isso não. Tem, eu estou dizendo ao senhor que tem. E o evento foi feito às pressas. Pronto, e saiu o candidato na última hora. Na última Aqui hora no mesmo. Pela Ordem, aqui, eu lancei o candidato na última hora. O Hulk pode ser candidato ainda. Agora, Joaquim Barbosa, tem alguma ligação com a Globo? O Camilo, a entrevista do Camilo saiu no domingo e durante a semana havia um jogo do Brasil na Copa. Antes do jogo começar, foi que os burburis começaram, né, Carlos Federico? As mensagens chegando que o candidato escolhido Era o foi Camilo Santana. É, eu fui até, me ridicularizaram aí, disseram que eu era louco, como é que eu podia pensar um negócio desse, como é que ia deixar, não ia ser Alguém do PROS na época. do PROS na época, o Zezinho que era o homem, e não sei o quê, rapaz, a vaga de senador aí, se o Zezinho for a vaga do senador é de um cara que eu acho que eles não dão não deram, né? Não deram. E seria do Guimarães, e não deram. Não deram. E o Camilo tinha um ponto positivo, ele era secretário, tinha sido secretário da cidade, tinha sido secretário de desenvolvimento agrário, homem de confiança do governador, pegou as duas mãos da secretaria e era do PT. E agradava ainda O 13 e o 13. o presidente Lula E a Dilma. e a Dilma, que era do PT. E resolvia um problema que... Para eles Pra era eles, de equação eleitoral difícil. Bom, agora deixa eu só passar para vocês isso aqui. E é importante a gente passar, para me encerrar. O Joaquim Barbosa pode ser outra opção da Globo, ou não? Sim. A sua teoria não é uma teoria em vão, não. Tem uma certa lógica. E me responda uma coisa, você que trabalha com pesquisa, imediatamente, como é que o Lula cai e os votos vão para o Joaquim Barbosa nessa pesquisa? Me ensine, me explique isso aí. Porque o natural é ir para quem? Se o Lula caiu, os votos da esquerda é ir para onde? Para a esquerda. Aí vão cair no inimigo do Lula, os votos do Lula. O Lula tinha 37, vai para 31. Quem cresceu foi o Joaquim Barbosa. Eu não entendo não, Luiz. Me explique isso aí. Um bom questionamento. Primeiro, você tem duas candidaturas de centro-esquerda que vêm trabalhando mais afinco. Marina Silva, que tem tido uma postura mais crítica em relação ao ex-presidente Lula. Você sabe qual é o pensamento mais correto dos que tem sobre a história de coxinha? Essa história de coxinha E mortadela. e mortadela. Sabe qual é o pensamento mais correto, mais perfeito? Eu não sou ninguém. Como eu estou fora desse Fla-Flu, É o Fla-Flu. e a minha visão não é partidária, é de cidadão, mas o pensamento mais parecido com o correto é o da Marina. Como você falou, obrigado, Luiz. Você agora me deu um handicap, eu vou trabalhar com ele, é o da Marina. A Marina, ela sabe, diz uma coisa clara, quem errou, fez errado, tem que pagar, o presidente Lula. Né? Aí faz, mesmo jeito que você está falando aí, ela se coloca numa posição isenta. A isenção dela faz com que ela tenha esses 10 pontos. Luiz. Aí você tem do outro lado uma figura do Ciro Gomes, que em alguns momentos se distancia do PT, mas é obrigado a reaproximar, porque ele ainda sonha, ou no primeiro turno ou no segundo turno, uma composição. Então, às vezes, ele não pode ter a liberdade que a Marina tem de criticar mais fortemente. Mas você só faz isso em sonho mesmo. Aí você tem uma Porque, olha, o PCdoB gosta do Ciro. Eu vi uma entrevista daquele, não sei o que, Pimenta, como é o nome dele? Rui Pimenta. Que é do PCO, né? PCO, Partido da Partido Casa Operária. Operária. Detonou o Ciro Gomes. Nem a imprensa mais radical fez o que ele fez. E aquele cidadão não tem espaço em canto nenhum para falar nem oi. E aí pegaram o que ele disse, botaram tudo que foi de rede social, saiu no Brasil todo, né? Principalmente as as redes coisas- sociais ligadas ao Partido dos Trabalhadores. Agora, rapaz, a gente está falando de eleição, pensaram, Luiz. Uma frase do Ciro que ele deu no Congresso Internacional, ele fez um paralelo
na manipulação Dos dados da economia. não, eleitoral e colocou que poderia haver uma possibilidade do crime organizado se influenciar nas eleições. Como influencia nas eleições a igreja? Porque a igreja, por exemplo, vamos falar, a Igreja Universal, ela tem vários, Luiz, né? Ela tem a bancada no Congresso Nacional. Rapaz, tá aí o rolo, todo mundo... Rapaz, E é uma verdade, existe. Mas ele é muito azarado. A banca dos traficantes. Os evangélicos fizeram o paralelo. As pessoas que têm... Quando eles têm inimigo, o inimigo deles É que você está falando... é raivoso, é de bilis. Você tá e falando... os inimigos deles, jornalistas do Ciro Gomes... É o fake news. Você está falando de fake news. Não, eles colocaram... Pegaram a fala do Ciro, cortaram e fizeram a montagem como se o Ciro defendesse e pregasse o crescimento da bancada dos traficantes. Não, foi isso não, cara. Ele disse que eles colocaram que ele fez um paralelo, uma comparação da igreja evangélica com os... Exatamente isso que eu quero dizer. Quer dizer, Uma apologia. todas as vezes que esse homem... Eu até estranho, porque todas as vezes que ele fala da importância. Nas entrevistas que ele deu lá no canal... Aquela que ele deu, a última que ele deu na Rede TV. na Band News, Band News ele TV. falou da importância da igreja, citou até da Assembleia de Deus, né? Se citou até a corrente luterana lá, dele lá, que eu não entendo muito, mas ele citou, porque são vários, né, Luiz? São vários, né? Tem Batista, tem Assembleia de Deus, tem isso aqui. Ele citou a importância do trabalho deles, da recuperação das pessoas. Que entram lá, principalmente entre os mais jovens. Na ajuda, recuperação dos drogados, na ajuda Dos da recuperação de pessoas humano, violentas. o resgate E aí, quando eu vi hoje, dizendo que ele tinha feito um paralelo das igrejas, rapaz, ele está tudo doido. Carlos, o ex-ministro e presidencial Ciro Gomes, ele agora tem uma nova frente de combate. A frente de combate dele mais antiga é a tentativa de unificação da centro-esquerda e das forças progressistas, e ele está tendo muita dificuldade para conseguir isso, porque o PT vai levar até o último dia de Dia prazo 14 de setembro. a candidatura do Lula e com um vice que provavelmente será o candidato substituto. Isso aí eu acho que já é questão já Isso é definida. pré-partido, ponta virada. Ponta virada. O outro lado, o Ciro Gomes se preparava para debater principalmente com o Geraldo Alckmin. Só que Geraldo Alckmin, literalmente, talvez não consiga nem ser candidato. Do outro lado, Ciro também se preparava para fazer um debate na área econômica, na qual ele ia demonstrar que o Jair Bolsonaro não tinha conhecimento e não estaria preparado para governar o país. Mas a eleição não é palestra não, Luiz. Sem dúvida. Só que... O candidato Ciro Gomes precisa entender que ele precisa fazer política. Também. Ele fica só ele fica dando aquele aprofessoral, falando 1.500 coisas tudo de uma vez. As pessoas não têm aquele conhecimento que ele tem. Ele fala para a classe média alta. E ele fala para a intelectualidade, cara. Né? Mas só para encerrar aqui a minha ideia, o que acontece? Ciro agora deve se voltar e tentar desconstruir Joaquim Barbosa. Se é um momento do Ciro agora polarizar com alguém, eu não tenho a menor dúvida. É com Joaquim Barbosa. Por quê? Porque o Joaquim Barbosa é uma figura que não só está ganhando corpo, como também uma parte do mercado financeiro vê ele uma pessoa na qual mais confiável do que o Ciro Gomes. Se você está me dizendo que o Joaquim Barbosa tem a confiança do mercado financeiro, se preparem para ter o primeiro presidente negro do Brasil. Porque só falta isso. Porque o viés que vai tomar essa eleição, as pessoas vão querer pessoas honestas, dignas. Por isso que o Ciro tinha chance. Que não tem nada contra ele colocado. Que o pregue nesse... Os processos que tem contra ele são um negócio de calúnia e de informação lá, de reparação em relação ao que ele fala. Né? Então, a outra pessoa que tinha chance, e está bem nas pesquisas, Marina. O outro está bem nas pesquisas, o Bolsonaro até então não tinha, mas começaram a aparecer algumas coisas. Aí do outro lado está o Lula, que as pessoas votam nele independente do que ele tenha feito. E se aquilo que você está dizendo aí,
não precisa falar. O homem mandou prender gente e você anexar aí a força do poder econômico, aí, meu irmão, a chance dele ganhar a eleição ou ir para o segundo turno é muito grande, né, Luiz? E um detalhe. E o tempo acabou, infelizmente. Mas só para você errar, é o candidato informal do PSDB, né? E aí essa força aparecendo agora, nesse momento, faz com que as outras candidaturas diminuem e possam até querer fechar com ele antes da convenção. Pronto, você falou tudo. É o que a gente espera. Vamos analisar isso aqui para frente. Eu estou chamando mais o Luiz aqui, estou nem sem trazer convidados políticos, porque o Brasil, no ano de eleição, essa abolição muito grande, a gente tem que tentar explicar para você, e a importância desse programa é essa, né? Discutir as coisas sem subterfúgio, sem um viés partidário e com muita verdade, tá certo? Eu volto na próxima semana, se Deus quiser, com um programa Pela Ordem. Obrigado pela audiência, muito obrigado pela preferência. Até lá, se Deus quiser. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.